Na verdade, são duas coisas que reduzem muito a criminalidade, tá? Amor na primeira infância. Eu tô falando do dentinho de leite. Tipo, no comecinho. Dente de leite, tá? E educação na adolescência. Tá? Tipo, não Se soltar você demais. adotar políticas públicas fortes de acolhimento de criança e de educação forte na adolescência, você reduz lá para baixo o índice de criminalidade. Isso é um projeto de 15, 20 anos, muda o país. Sim. Tá? Foi feita uma experiência nos Estados Unidos, vou aproveitar para contar aqui para vocês. Show de bola. O pessoal fez uma experiência, às vezes, com ratos de laboratório. Uhum. Tá? Como é que foi a experiência? Tá? Eles levavam os ratinhos para fazer lá testes. Esses testes com, sei lá, choques, medicamentos, Sim. etc. O ratinho vinha todo detonado depois dos testes. Tá? E eles botavam os ratinhos junto com as ratas, com as mães. Tá? E eles perceberam que algumas ratas lambiam os ratinhos. Faziam carinho nos ratinhos. Depois desses testes laboratórios. Ou seja, davam por causa do ferimento, conforto, essas coisas. E outras ignoravam e o bichinho ficava ali se esperneando sozinho. Tá? Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram e separaram, então, dois grandes grupos de ratinhos. Os ratinhos lambidos e os não lambidos. Tá? E esperaram esses ratinhos crescer. Bom, os ratinhos cresceram, eles fizeram testes com esses ratinhos. Tipo, botar num labirinto com a comida distante, botar num lugar aberto, etc. E o que eles constataram? Que o ratinho que não foi lambido, ele não tinha iniciativa, ele ficava parado, ele não se movia. Ficava engessado. Ele ficava engessado. E o que foi lambido, ele ia atrás, ele sobrevivia, ele ia à luta. Ia procurando outras maneiras. Exato, por quê? Porque ele foi acolhido lá embaixo, entendeu? Isso foi feito com ratos. Sim. Tá? Se você pegar hoje, tá? Eu já mapeei isso, tá? Se você pegar essas pessoas que cometeram crimes graves, esses crimes muito graves, entende? E você voltar lá, uma retrospectiva, o que houve com ele na primeira infância, estou falando lá antes dos 6, 7 anos de idade. Deve ter dado algum probleminha lá atrás. Muitos sofreram violência nessa fase da vida. Tipo espancamento, essas coisas. Exato. Estupro, essas coisas e tal, né? Muita violência doméstica em cima dessas crianças. Então, o fator redutor de violência, ela tá bem na primeira infância. E a falta de conversa também, né, Cid? Esse bem tratar é papel muito forte da família, do acolhimento e tal, entende? Bom, e depois, tá? Isso é estatístico, entendeu? Tá? A cada ano que o adolescente fica no colégio, depois da 6ª série, reduz em 10% a chance dele se tornar um presidiário. Tipo, passou para a 7ª, 10%. Passou para a 8ª, 10% e vai indo. O sujeito que está na faculdade para ser preso, a chance é mínima. Tá? O Rio Grande do Sul, raramente, nos últimos 30 anos, teve mais de 1% de presos com curso superior. Só quando dava alguma operação, assim, meio que prendiam alguns ali, por alguns dias, dava mais de 1%. É menos de 1%. Claro. Entende? Porque você vai tirando o sujeito desse crime desorganizado que leva muitas pessoas à prisão. Porque essa criança que não teve esse carinho lá ele vai entrar para esse tipo de crime, né? Ele quando chegar na adolescência, ele vai se rebelar, tá? Vai abandonar colégio, vai ir para as drogas e dali para entrar na cadeia. É 2 passinhos. É tudo um caminho já traçado quantas vezes. Sim. Então, tanto que é fazer um caminho de redução de dano, diminuição de educação vítimas, tá em primeiro lugar, então. Amor na primeira infância, educação na adolescência. E depois seria muito interessante, muito importante, você ter projetos de primeiro emprego para o jovem adulto. Tipo, acabou ali Acabou o ensino médio, etc. Vamos empregar esse sujeito até os 25. E com um salário legal, né? Vamos dar um emprego que o dignifique. Isso, sim. Tá? Que ele se sinta bem. Entende? Até os 25. Se você... Não com estágio de 700 pila. Se você der essa atenção na primeira infância, a educação na adolescência e um salário para o jovem adulto, depois dos 25 anos, é muito difícil. Qual que era o teu salário de ser aprendiz, preso. Thiago? 400 pila. R$400. Entendeu?
isso que eu tô falando aqui, pode olhar na volta aí, quem estiver me assistindo, e olha os exemplos da volta. Vou encontrar vários. Vários Sim, exemplos, sim. isso é verdade. É porque Isso. o processo se repete. Se repete. Então não é você aumentando lei, aumentando pena mais grave. Não, tu só vai punir o sujeito que já errou. O teu problema foi lá atrás. Uhum. Nós já erramos lá, estamos só remediando aqui, entendeu? Sim. Dentro dessa linha, desse pensamento aí, tu acha que diminuindo a Maioridade penal. maioridade penal ajudaria isso? 16 anos, no caso? Não, isso aí é uma outra falácia, né? Isso é uma outra falácia, assim, entende? Que tá na mente das pessoas. A lei brasileira é ruim? É ruim. Sim, porque tu falou que É ruim, mas eu vou explicar por que que é 16 ruim. anos tá no ensino médio ainda, né? Sim, Não, mas eu vou uhum. explicar por que que é ruim, tá? Primeiro, essa história dos 16 anos, já pode votar, mas ele não pode ser votado. Claro. Uhum. Verdade. Então, ele não pode ser votado. Você não tem um vereador de 16 anos, Sim. tá? Não Uhum. tem um deputado, ele não pode. Mas não é essa a questão. A questão toda é a seguinte, ó. Aonde que falha a lei brasileira e que ela precisa ser corrigida e ela pode ser corrigida por uma lei ordinária. Não precisa emenda condicional, não precisa Monte de redução. coisa, Não né? precisa. Uma lei ordinária resolve o problema. O que que acontece, tá? Um adolescente, tá? Quanto tempo vive um adolescente? Uma pergunta pra ti. Quanto tempo vive Qual é o tempo de respiração de um adolescente? de respiração que tu diz até Quanto tempo vive um adolescente? Eu vou te responder, tá com dificuldade. até uns 15 anos. A metade da vida de um cachorro. Tipo, 12 anos. 6 anos. 6 anos. Porque pela lei brasileira, até 12 é criança. Ah, tá. E acima de 18 é adulto. Eu Essa já lei vi um cara brasileira. falando sobre isso. Então tu tem 6 anos. Tá? Só que estes 6 anos, a lei brasileira trata esta pessoa em desenvolvimento de forma igual. Esse é o erro da lei brasileira. Tá? Por quê? Um sujeito de 25 anos e de 31, tu não vai ver muita diferença nele. Sim. Tu pegar um de 31, um de 36, tu não vai ver diferença nele. Sim. Agora, se tu pegar um de 12 e um de 17, a mesma pessoa, é uma diferença abissal. Uhum. Então você não pode tratar do ponto de vista da punição penal Uhum. um adolescente de 12 igual a um de 15, igual a de um 17 e 11 meses. São mentalidades diferentes. Totalmente diferente. Se você pegar uma menina com 12 anos de idade, muito provavelmente ela vai gostar das bonecas, ela vai ter um carinho muito... Se pegar uma menina de 17, a vida dela é outra, ela não quer mais saber daquelas bonecas dela. Hoje em dia, Mas a pela lei dancinha do penal TikTok- brasileira, ela é a mesma pessoa. Sim, é porque nessa época é onde vem as mudanças É muito rápido. mais rápidas, né? E hoje Então- em dia não é mais boneca, é dancinha do TikTok. É. Então, o que você precisa fazer? Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer 3 divisões. Uhum. Adolescente dos 12 aos 14, uma punição. Dos 14 aos 16, outra punição, para o mesmo crime. Claro. Dos 16 aos 18, outra punição. Você vai aumentando a punição à medida que ele vai se aproximando da maioridade. Sim. E tu vai tornando mais a consciência dele também. E o aí estado você pode consciente ser. dele. Não é razoável que você trate um adolescente de 12 anos Como um homem. igual a um de 17 anos Claro. e meio. Sim. Então, essa é a falha da lei. Acho que eles Isso quiseram precisa ser padronizar. melhorado. E a lei trata todos iguais. Eles quiseram padronizar e facilitar tudo e daí... Mas a isso mentalidade foi- lá dos anos 90, veja. Sim, sim. Porque lá dos anos 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está gestado lá antes da Constituição de 88, então já passou muito tempo, Sim. já mudou, entende? Dá para fazer o ajuste, compreendeu? Uhum. Seria bom para a sociedade toda Sim. fazer esse ajuste. Mas tá? deveria fazer esse ajuste que o adolescente, no caso, até chegar à fase adulta, entendesse a consciência dessa transição, no A caso. sugestão que eu dou, né, que se eu pudesse fazer uma lei, eu faria Sim. da seguinte forma, tá? Dos 12 aos 14 anos, dá a pena de 1/6 do adulto. Que seria... Depende do crime. depende do Uhum. crime, né? Depende do Varia. crime. Sim. Uma 6ª parte do adulto, tá? Do adolescente, dos 14 aos 16, 1/3 do adulto. E dos 16 aos 18, a metade do adulto. Entende? Claro. Aí tu puniria o adolescente mais progressivamente, entende? E não teria essa sensação de injustiça que nós temos Sim. sempre que um adolescente comete um crime grave. E talvez também não deixaria brechas para esse adolescente talvez voltar a cometer os mesmos crimes. Fazendo com 16 ele ser punido por um tempo muito... Não, é que porque o sujeito precisa de ficar um tempo mais isolado, digamos Sim. assim,
porque ele tem que desfazer aquelas conexões dele que o levaram para aquele crime. Claro. E se você devolve ele muito rápido, aquelas Sim. conexões não se desfizeram. Ele volta. E ele volta. Ele Tá volta. formando, né? Uhum. Ele volta. Tipo, a mentalidade do cara lá com 15, 16 anos não é a mesma mentalidade. O cara tá com 18 já. Isso. Sim, sim. Não tem como comparar. Muda. Muda, porque eu lembro que eu tinha 16 e eu não vejo a hora de chegar aos 18. Quando tava aos 18, eu queria voltar aos 16 de novo. Agora tu tocaste num ponto muito interessante aqui que as pessoas também não se dão conta. Tá? A nossa sensação de tempo é proporcional ao tempo que nós já vivemos. Compreendeu? Uhum. É proporcional ao tempo que nós já vivemos. É assim que nós compreendemos o tempo. Tipo, a passagem dele. Então, por exemplo, tá? Eu tenho 50 anos, tenho um pouco mais. Vamos arredondar 50, porque eu sou ruim de matemática, daí fica mais fácil, tá? Vamos abafar o cara. 50 anos. 5 anos para mim é 10% da minha vida. 5 anos para mim é 10% da minha vida, porque 10% de 50, correto? Uhum. 5 anos para um adolescente de 15 é 1/3 da vida dele. É 1/3 da vida dele. Então você dá 5 anos de prisão para mim é uma coisa. Uhum. Vai ser 10% da minha vida. Mas se tu der os mesmos 5 para um adolescente, vai ser 33% Vai da vida dele. arrebentar com toda a vida dele, no caso. Então, para ele, por isso que tu falaste agora, que pro adolescente o tempo não passa. Não passa. É Demora isso. para passar. Uhum. Entende? Até chegar dos compromissos Demora para mesmo. passar.